agora nós dois tirarmos nossas dúvidas, porque a gente está ao vivo também com o internacionalista, o Conrado Ottoboni, ele está ao vivo com a gente. A gente já pode falar com o Conrado? Ele nos escuta? Boa tarde, escuto sim. Boa tarde, Conrado. Estamos aqui, eu, Rafael Campos, está aqui também a Luana Viana. Então, queria que, né, de forma mais abrangente, você pudesse fazer aí para nós uma análise desse discurso que foi cheio de frases muito fortes, cheio de, né, questões de efeito. A gente acabou de falar sobre a questão LGBT, mas falou-se sobre o perdão aos membros das Forças Armadas que não tomaram a vacina. Enfim, queria que você pudesse fazer aí para a gente um compilado do que é que você achou desse discurso de posse do Donald Trump. Perfeito. Eu achei um discurso com vários pontos importantes, mas eu confesso que nenhum surpreendente. Assim, o que mais me chamou a atenção, além de todos essas falas polêmicas, até problemáticas dele sobre gênero, sobre inclusive o perdão aos invasores do Capitólio. Mas o que mais me chamou a atenção foram 3 aspectos aí. O primeiro, a questão da migração. Ele falou de enviar tropas para a fronteira sul dos Estados Unidos para conter o que ele também colocou como uma invasão, um termo que não é novidade na retórica do Trump, né? Tratar a questão da migração como uma invasão, mas ainda assim, falar de enviar tropas e uma emergência nacional são termos bem fortes. Fica a expectativa de ver como ele na prática vai lidar com isso. O segundo ponto também não é surpreendente, mas importantíssimo, quando ele falou, né, nos termos dele, drill, baby, drill, né, perfure, baby, perfure, na questão de perfuração de petróleo, ou seja, revogar os poucos avanços ainda que o governo Biden fez na questão climática, revogar isso e sim favorecer a exploração de petróleo, a exploração de hidrocarbonetos, né, de recursos poluentes aí. E um terceiro aspecto, também que ele já tinha mencionado, mas que fica um pouco a curiosidade de como ele pretende colocar isso em prática, né? Isso ele não mencionou, a questão do Panamá, do Canal do Panamá. Assim, um canal que foi construído com iniciativa em parte dos Estados Unidos, mas que voltou para a posse total do Panamá em 1999. E falar que esse canal não estaria mais sendo usado pelos panamenhos, mas sim por, né, chineses, potências estrangeiras, é algo que sim chama bastante atenção e até coloca um certo tom mais, não sei se belicoso seria a melhor palavra, mas com certeza mais uma confrontação em relação à China e potências estrangeiras maior. Boa tarde, professor. Minha pergunta vai muito na direção mesmo desse terceiro tópico. Assim. O Trump ele está assumindo realmente, é uma impressão nossa, acompanhando a cobertura e tudo mais, ele está assumindo esse mandato com um tom muito mais agressivo em termos de nacionalismo, né? Ele está fazendo ameaças muito maiores de tomar territórios que hoje não fazem parte do território dos Estados Unidos. E a gente vive hoje um momento mundial de muita guerra. Esse tom que o Trump assume, já faz um discurso de posse, pode prejudicar a situação mundial de guerras e coisas do tipo? Eu acho que o efeito principal disso é que faz com que o mundo, os líderes globais, tenham a visão cada vez mais corroborada, né, reafirmada, de que uma ordem internacional baseada no mínimo de leis, direitos, está acabando, está se enfraquecendo. E uma retórica muito mais, até eu diria, quase imperialista ou neo-imperialista, está se reafirmando. Um momento em que a força
o uso da agressão, da força, das forças armadas, inclusive, é uma das maneiras mais eficazes de sim você reafirmar política externa. Eu acho que esse é um dos pontos principais, a ideia de então uma ordem mais baseada, por exemplo, no multilateralismo, tá ficando em frangalhos aí, especialmente com esse discurso, esse novo mandato dele. E a ideia de que, então, o emprego das Forças Armadas, da guerra, seria uma alternativa viável em vários casos. De novo, eu acredito que tem um grande grau de retórica nisso, né? Como ele colocaria isso em prática? Não sei nem se ele faria isso. Eu acho que algumas coisas que ele já declarou, por exemplo, construir o muro e fazer o México pagar pelo muro, não se confirmaram. Parte do muro foi construído, mas o México não pagou. No caso do Canal do Panamá ou até Groenlândia, que ele já havia mencionado, eu acho que é uma retórica que fala muito com o público. Não é uma retórica que coloca uma certeza no mundo, mas que não necessariamente vai ser cumprido. Conrado, A não é estabilidade maior é a questão. Conrado, não é surpresa para ninguém que os bilionários americanos apoiem um candidato ou outro, mas normalmente isso acontece de forma mais velada. Nessa eleição, a gente está vendo, inclusive, o próprio Elon Musk, que vai, inclusive, fazer parte do governo americano. A gente viu o Mark Zuckerberg da Meta mudando as regras da própria empresa para andar mais alinhado ao Donald Trump. A gente viu aqui nas imagens o Jeff Bezos, que é da Amazon. O que você acha que essa participação mais visual desses bilionários, essas pessoas que tomam decisões, inclusive aqui no Brasil, a gente já está passando por essa situação recente com o Elon Musk, passou também com a Meta, o quão esse apoio tão explícito desses bilionários diz sobre o novo mandato do Donald Trump? Eu acredito que a principal mensagem aí é que todas aquelas... A ideia de você colocar qualquer limite para o uso de redes sociais, de dados das pessoas que estão na internet, ou até a interferência desses bilionários da área de telecomunicações e redes sociais, a interferência que eles têm em outros países, qualquer ideia de controle sobre isso, limitação sobre isso, não vai se concretizar, né? A possibilidade disso acontecer já era muito baixa, mesmo durante o governo Biden, né? Apesar de uma outra audiência aí no Congresso, qualquer tipo de responsabilização, de vigilância em cima dessas empresas, na prática não se reafirmou, e o que a gente vê agora é o governo dos Estados Unidos dando um passo além, inclusive apoiando as atividades, acho que sem limites, sem fronteiras dessas empresas. Eu acho que para o monitoramento de eleições, para a vontade das populações, né, em processos de votação, por exemplo, isso fica ameaçado, né? De eleições no Reino Unido, Brasil, até no próprio Estados Unidos, já havia uma contestação do quanto essas mídias sociais poderiam influenciar esses resultados, essas votações, essas decisões, e agora, com alguns desses membros no governo dos Estados Unidos, possibilidade qualquer de monitoramento disso cai por terra. E eu queria perguntar ainda nessa questão dos milionários, assim, qual é o grande impacto para governos como o brasileiro, né? O Brasil,
o judiciário brasileiro tem se mostrado muito firme em dobrar em relação a imposições como do Elon Musk, como do Mark Zuckerberg agora. Qual o impacto de uma vitória do Trump em termos desses milionários, mas no geral para o Brasil? Acho que o impacto mais imediato é que em algumas brigas que a gente vê, em algumas disputas, por exemplo, do Elon Musk, né, o dono do X, ex-Twitter, com o STF, o Alexandre de Moraes, por exemplo, o aliado, né, do Elon Musk, o aliado dessas empresas, os aliados, na verdade, agora ganham um peso muito grande, muito forte. Fica mais difícil, acho que para o Brasil, para o judiciário brasileiro, pedir, por exemplo, mais limitações em relação a essas empresas. Então, a gente pode esperar aí que o nível de pressão, a queda de braço entre partes do governo e esses bilionários de empresas aumente mais ainda, porque eles acabaram de ganhar um aliado poderosíssimo. Na verdade, eu acho que o aliado mais poderoso que poderia ter. Conrado, muito obrigado pela tua participação. Provavelmente você vai entrar várias vezes com a gente nesses próximos 4 anos para falar um pouco de governo Trump. A gente sabe que ele está sempre na mídia, mesmo quando não era presidente, agora mais ainda. Te agradeço pela participação aqui. Agradeço também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.